Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, já aconteceram tantas coisas desde o início da pandemia. Como essa história vai ser contada? Eu não tenho dúvidas que quem vai contar a história dessa nossa coronavida são os memes. É difícil mesmo lembrar todas as surpresas que nós vivemos ao longo desses primeiros 40, 50 dias de isolamento. Mas da adaptação ao isolamento social até as declarações do presidente Bolsonaro, os memes registraram a crônica desse estado de exceção em que nós estamos. Eles transformaram a internet numa verdadeira memeflix. E como são esses memes? Bom, eu tenho colecionado memes da pandemia e eu cheguei aí a uma certa classificação. Tem um conjunto de memes que poderia chamar de memes dedicados aí ao tema do home office, doce home office. É nesse conjunto que aparecem os desafios das mães, tendo que conviver e trabalhar com os filhos pequenos em casa, as próprias mazelas do trabalho em casa e umas pitadas de machismo, desse machismo nosso de cada dia com o qual, infelizmente, nós convivemos na nossa cultura e especialmente no Brasil. Mas tem uma situação muito particular aí que apareceu nessa temporada memética, que são os memes dedicados a explorar a história da arte. É como se o fulminante impacto do isolamento social sobre os museus tivesse desencadeado uma febre de retorno aos clássicos. Um outro conjunto de memes e talvez o mais vasto deles e o mais engraçado, são os dos memes aí que descrevem esse novo normal que nós estamos vivendo. A coronavida é uma reinvenção permanente de tudo que aprendemos e definitivamente, pelo menos seguindo os memes, conclui-se que a quarentena não é para os fracos. Uma última categoria que eu gostaria de destacar aqui para você e os nossos ouvintes, ela é muito particular do caso brasileiro, são os bolsomemes. É incrível a quantidade de memes gerados a partir das declarações negacionistas do nosso presidente. A internet não perdoa. Quem seguiu a exoneração do ex-ministro Sérgio Moro sabe do que eu estou falando. Aliás, essa exoneração do Sérgio Moro é um capítulo especial da série Bolsomemes. Aliás, eu acho que foram só os memes que conseguiram, enfim, traduzir aquele inesquecível discurso presidencial que se seguiu à exoneração do Moro, cumprindo aí uma tarefa muito importante de sistematizar em textos e inclusive em desenhos e, como não podia deixar de ser, em PowerPoints, o que estava se querendo dizer naquele momento. Não deixam margens para dúvidas da loucura que nós estamos vivendo nesse país. Bom, eu fico por aqui, meu tempo está acabando. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós. Quem quiser ver alguns desses memes da minha coleção pessoal, acessa www.desvirtual.com. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz.
Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje é a preocupante evolução da distribuição de renda sob o impacto da crise sanitária. Já é evidente que a pandemia atinge de forma desproporcional os mais pobres, os habitantes das periferias, os negros e os imigrantes. É uma constatação em países ricos e ainda mais dramático que a gente está vendo no Brasil, onde a desigualdade já é extrema. Para quem está de olho na economia, nos negócios, nas perspectivas de retomada do crescimento econômico, é um círculo vicioso terrível. A desigualdade torna ainda mais virulenta e letal a pandemia. Mas a pandemia também aumenta a desigualdade. Esse curto-circuito vai tornar ainda mais lenta e difícil a recuperação econômica. São efeitos cumulativos e perversos e aparecem em todos os indicadores: local de moradia, acesso à educação e às tecnologias de educação, banda larga, professores devidamente preparados e com apoio para atuar remotamente, acesso à saúde. Vejam aí o caso dos planos de saúde, anunciaram que não estão dando de ombros aí para quem está inadimplente. Não tem emprego, está sem renda, perde o seguro, perde o plano de saúde, mesmo que tenha contribuído por anos a fio. O que pode a política econômica fazer nesse contexto? A equipe econômica do governo Bolsonaro já deixou claro que é favorável a uma espécie de darwinismo social, né? Sobrevive o mais forte, a economia não pode parar, e agora é o seguinte: nada pode violar a austeridade fiscal. Ou seja, ainda que emergenciais, os aumentos de gastos, as iniciativas de transferência de renda, de financiamento a pequenas empresas ou aos informais, são desafios secundários frente ao imperativo de manter o orçamento público equilibrado. Em primeiro lugar, está impedir que os gastos públicos subam mais que a receita, subam mais que a arrecadação de impostos. É nesse contexto que aparece a mais perversa de todas as formas de aumento da desigualdade. Professor, que forma é essa? Essa ojeriza dos governos conservadores a aumentar impostos, especialmente aumentar imposto sobre os mais ricos. Grandes empresas, grandes proprietários de ativos físicos, financeiros. É mais fácil defender congelamento de salário no setor público, que o ministro Paulo Guedes já definiu como parasitas, do que pensar seriamente sobre a contribuição que os mais ricos podem fazer pelo bem comum, ou mesmo a revisão de intenções privatizantes. Por exemplo, privatização da saúde, da previdência social e da segurança pública. Aqui até um apresentador de programa popular de TV, o Luciano Huck, candidato, descandidato, agora parece que é recandidato a presidente da República, não é que ele veio a público para dizer que tributar os mais ricos, tributar patrimônios, é inviável? Bom, não é o que mostram as pesquisas nos últimos anos. Eu deixo o link aqui no site da Rádio USP, no nosso jornal da USP, de um paper que acaba de ser publicado e que mostra que os economistas, sejam os mais liberais, né, mais conservadores, sejam os mais à esquerda, keynesianos, pós-keynesianos, há vários anos discutem, fazem pesquisas sobre o assunto e não há divergências assim tão radicais, não. Impostos sobre executivos com grandes rendimentos, né, impostos sobre fortuna, sobre patrimônio, estão longe de ser território proibido. Repito, tanto à esquerda quanto à direita. Se a taxa de acumulação, o retorno sobre esses ativos financeiros, ou mesmo outros ativos, é maior que a taxa de crescimento da economia, a desigualdade aumenta, isso deprime o consumo, desestimula a produção, gera mais desemprego e mais desigualdade. Portanto, nessa crise é importante encontrar outras formas de financiamento, mais gastos públicos e também tributar quem pode contribuir mais. Semana que vem voltamos comentando as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o Facebook anunciou uma parceria com o Centro Internacional para Jornalistas para lançar um fundo de $2 milhões para ajudar organizações de notícias da América Latina durante a crise causada pela pandemia da Covid-19. Como o senhor vê isso? Acho que, evidentemente, é uma boa iniciativa. A impressão que eu tenho é que essa pandemia trouxe um pouco de realismo para as grandes plataformas
nas redes sociais, porque pela primeira vez você começa a perceber que há um pouco mais de seriedade para eles enfrentarem problemas que se avolumam há mais de uma década. Por exemplo, o Facebook me parece que agora está mais atento à necessidade de os seus responsáveis agirem como publishers, como editores, e tentarem de fato impedir que a desinformação, que as mentiras se espalhem por meio da sua rede social. Tanto que, como nós sabemos, eles chegaram até a retirar o post de autoridades como o presidente da República do Brasil, porque eles traziam informações que poderiam levar as pessoas a perigo, de fato, de se contaminarem, de terem a sua vida ameaçada pela epidemia. Então, eu acho que diante de uma situação em que o que está em jogo é claramente a vida de muitas pessoas, talvez o Facebook e as outras plataformas resolvam se empenhar de verdade no caso da desinformação. O Google também anunciou um fundo de auxílio emergencial ao jornalismo, especialmente para veículos que cobrem noticiário local. Essa pode ser uma boa iniciativa? Eu acho que sim, mas, de novo, é uma coisa que vem, digamos, tarde e pouco. Tarde porque durante muito tempo, mais de 10 anos, 15 anos ou mais, Google e Facebook se aproveitaram do material produzido pelo jornalismo de qualidade sem pagar por ele. Porque a quantia que o Google está destinando para esse projeto que você menciona, que não está nem definida, são de alguns milhares de dólares para os pequenos jornais e dezenas de milhares para os jornais maiores, mais $1 milhão para o Centro Internacional de Jornalistas. Na semana passada, soube-se qual foi o lucro do Google no trimestre anterior. Foi de $8 bilhões. Quer dizer, eles dão alguns milhares de dólares para os jornais quando o seu lucro é de $8 bilhões num trimestre. O faturamento do Google no trimestre anterior foi de $41,2 bilhões. Então, a ajuda do Google vem tarde e pequena, mas antes isso do que nada. Eu acho importante ressaltar que essas plataformas, essas empresas, que são hoje as maiores empresas do mundo, as mais ricas empresas do mundo, as mais lucrativas empresas do mundo, elas têm uma responsabilidade com os jornais independentes e de qualidade que elas ajudaram a destruir, ajudaram a colocar na crise estrutural que a imprensa está passando hoje. Então é preciso que eles tenham alguma participação na reconstrução dessa indústria. Muito se fala que talvez os jornais devessem se aproveitar dos fundos que os governos estão oferecendo para recuperar setores da economia que estão muito destroçados pela pandemia. No entanto, melhor do que você ter ajuda de Estado é fazer com que o Estado, o governo, os legislativos, façam com que as empresas das redes sociais assumam as suas responsabilidades e elas ajudem a reconstrução dessa indústria. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna Corpo em Movimento do professor José Carlos Fará comenta um artigo do pesquisador do Instituto de Psicologia, no qual ele trata dos 3 perfis de comportamento durante a pandemia. E dependendo de onde nos enquadrarmos, impacta diretamente nosso bem-estar. Segundo o pesquisador, o primeiro tipo é o negacionista. Ele tende a usar essa estratégia para enfrentar o medo. O segundo é a pessoa desesperada que se angustia demasiadamente com os acontecimentos relacionados à pandemia. O terceiro é o desorientado. Este transita entre os 2 primeiros perfis, não sabendo exatamente ao certo o que pensar. Olá, ouvintes.
Falamos muito nesta coluna sobre o bem-estar e, mais do que nunca, nesses tempos de quarentena e isolamento social, devemos nos preocupar com o nosso bem-estar, que tem impacto direto em nossa saúde física e mental. Todos nós somos impactados pelo isolamento social, mas de forma diferente. Algumas passam de forma mais tranquila, outros sentem mais e, infelizmente, outras sofrem muito. Em artigo publicado pela BBC News, com o professor do Instituto de Psicologia da USP, professor Christian Dunker, a pandemia do novo coronavírus, segundo ele, criou 3 perfis de comportamento diante desta ameaça. O primeiro é o tolo, que tende a negar a situação dramática como maneira de enfrentar o medo. O segundo é o desesperado, que se angustia ainda mais com a situação. E o terceiro é o confuso, que transita entre esses 2 polos, sem saber direito como deve agir e pensar. Independentemente de qual grupo possivelmente possamos nos encaixar, essa situação de isolamento social cria uma expectativa e um nível de ansiedade elevado, que pode levar a angústias e aflições. O medo de ficar doente, de perder o emprego, ou ao contrário, achar que não vai acontecer nada e levar a atitudes que podem levar ao confinamento extremo, onde não quer falar com mais ninguém. E também tem o outro lado, negar o isolamento social e se expor com uma fuga. Independente de qual rumo tomar, a aflição que é gerada para a tomada de uma decisão impacta negativamente nosso bem-estar. O que gera difícil e ruim fica pior. Quanto menos aflitos e angustiados ficarmos, maior o impacto positivo em nosso bem-estar. Professor, como ficar menos angustiados e aflitos nessa situação? Nesse curto período da quarentena, foram produzidos muitos artigos e muito tem se falado que a quarentena trará mudanças de comportamento, que o mundo será diferente e acreditamos para melhor, que apesar do isolamento, é um período de reflexão para que possamos redefinir nossas prioridades, os nossos valores e que adquirir novas atitudes em relação, por exemplo, à nossa família, aos nossos amigos, no trabalho, ou seja, com o mundo. Independente da religião que seguimos, há uma frase que acredito ser muito pertinente nesse momento, que diz, abro aspas, a fé é o melhor remédio, fecho aspas. Ou seja, quando acreditamos que uma situação ao qual temos que passar, porque ela é importante para nosso crescimento pessoal ou necessária para ajudar outras pessoas, ficamos menos aflitos e angustiados. E o impacto no nosso bem-estar é muito positivo. Fica mais fácil enfrentar os possíveis transtornos causados por essa situação, que no caso aqui é o isolamento social, a quarentena. Quem não é da área de saúde ou não desenvolve trabalhos essenciais, ficar em casa é um ato de respeito ao outro. E quem não fica feliz quando ajuda uma outra pessoa? Isso melhora muito a nossa autoestima e nosso bem-estar. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco, estamos no meio de uma crise de saúde por conta da Covid-19 e ainda temos que viver numa instabilidade política provocada pelas constantes mudanças de comando no governo federal. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. No meio dessa crise provocada pelo coronavírus, que atinge o mundo todo e de modo muito especial o Brasil, dadas as condições ruins da sua infraestrutura, das desigualdades sociais, da pobreza. O vírus, dizem, é democrático, mas nem tanto, porque basta olhar quem morre, os pobres morrem mais, são essas pessoas mais vulneráveis que são as mais atingidas. Mas no meio de toda essa confusão, das confusões políticas geradas pelo governo federal, em especial pelo presidente da República, não falo só da demissão do ex-ministro Sérgio Moro, mas no meio de toda essa confusão, troca de mando, troca do ministro da Saúde,
troca de posições em todos os sentidos que só desestrutura e fragiliza a atuação pública, nós temos também uma troca que atinge em cheio a ciência brasileira, é uma troca do presidente do CNPq. Na verdade, veja, o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica, que existe desde os anos 50, com altos e baixos, se constituiu uma peça-chave para a ciência brasileira, para a pesquisa brasileira, e recentemente perdeu prestígio, já vinha perdendo muito fortemente no governo Temer, agora perdeu mais ainda no governo Jair Bolsonaro, muito prestígio, deixou inclusive de despachar junto ao ministro, não tem corte de verbas muito grandes, e houve agora uma demissão muito repentina, não explicada, não clara, obscura, do João Luiz Filgueiras Azevedo, que ocupava a presidência há cerca de um ano. O CNPq leva mais um baque, além do corte de verbas e do desprestígio, agora tem ainda a sua cabeça cortada e substituída por um novo presidente. Professor, temos respostas que justifiquem essa substituição no CNPq? No momento que nós estamos, essas mudanças não ajudam. Perguntas que ficam no ar, por que exatamente, quais são as razões, a gente não tem respostas claras para isso. O que se sabe é que o presidente recém-demitido, ele defendia mais recursos para o CNPq e defendia também a autonomia do órgão. Mas ainda se posicionou claramente contra uma proposta esdrúxula, sem pé nem cabeça, defendida pelo atual ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que, sem conhecer o papel da CAPES e do CNPq, propunha a fusão delas, imaginando que com isso haveria economia de recursos ou, eventualmente, até um aumento de eficácia, o que é uma conversa fiada. Não existe isso, são entidades que têm funções muito distintas e merecem um lugar separado no Sistema Nacional de Inovação, de Ciência e de Tecnologia. Bem, quem entrou no lugar exatamente do João Luiz de Azevedo foi o agrônomo Evaldo Vilela. Ele vem lá, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa. A gente torce por ele, ainda que a situação não seja das mais agradáveis, né? Mesmo assim, a gente nunca foi adepto do quanto pior melhor. A gente espera que ele consiga tirar o CNPq desses tempos quase tenebrosos que envolveram a ciência, as universidades e o sistema educacional brasileiro. Um abraço para vocês. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.